virtuais com os amigos verdadeiros, painel nacional sobre complicações precoces pós-artroplastia total do quadril, quais as possíveis e como evitar. Esse painel vai ser moderado pelo Dr. Cristiano Diesel. Os debatedores serão os doutores Esdra Furtado, o Dr. José Luiz Crudes, o Dr. Henrique Gurgel, o Dr. Marcelo de Oliveira, o Dr. Flávio Matuella e o Dr. Carlos Eduardo Frank. Palavra com o Dr. Cristiano Diesel. Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso a gente poder discutir aqui. Essa ideia do painel é muito interessante, principalmente para que a experiência de cada um, a pequena experiência de cada um, possa somar ao todo. Né? A gente talvez não cometer algumas coisas ou se programar e se preparar melhor para enfrentar outras. Né? O tema que a regional acabou escolhendo foi complicações precoces pós-artroplastia, quais as possíveis e como evitar. Então, acho que é um tema bem adequado e corrente no nosso dia a dia. Nossos debatedores já foram devidamente qualificados aí pelo Ramiro. Agora, quando você olha a gama de complicações que pode ter próteses, parece aquelas bulas de remédio, cara. Se for ler atentamente e pegar o termo de consentimento, é capaz a gente não ir adiante com isso aí, porque são várias as complicações, sejam elas imediatas, sejam mais tardias. Começando assim, o que preocupa cada um de vocês pontualmente nas principais complicações agudas? Vamos começar, Dr. Esdras. Qual mais causa preocupação? Enquanto o Esdras vai ligando ali, eu quero aproveitar, o Ramiro aqui, eu esqueci de comentar, o Telegram está ali já, imagino que já, deixa eu conferir, mas ele deve estar aberto já para respostas da plateia. Então, se vocês puderem participando, a gente depois vai comentar os resultados ali das enquetes. Obrigado, Ramiro. Até que Esdras consegue? Não. Consigo falar. Está ouvindo? Beleza. Sim, te ouvindo. Pronto. No transoperatório, o principal é a fratura periprotética, né? E no pós-operatório, a instabilidade e a infecção. São os que causam mais preocupação, né? Os que tiram o sono. Crudes, alguma opinião outra aí? Ou alguma coisa que tenha passado te preocupa realmente aí? Acho que em relação às complicações mais precoces ali, talvez as mais trágicas ali, a infecção é a que mais me preocupa, né? E seguida do tromboembolismo pulmonar. Então, são as que claro, né? Fratura periprotética, instabilidade, né? A gente faz um bom planejamento, tenta evitar tudo isso, mas as que dá mais medo aí, eu acho que é a infecção e a trombose, né? Sempre tem umas que tiram mais o sono da gente, né? Não tem, cada um tem a sua experiência prévia e aí a gente vai se preocupando sempre mais com elas. Marcelo, alguma outra, ressaltar alguma coisa? Marcelo não está. Beleza. Gurgel, para ti, pensa aí diferente? Ou pensa igual aos outros? Eu acho que são todas essas mesmo, né, que já foram colocadas. Eu vou adicionar a lesão neurológica. Acho que é uma também aguda, muito difícil de lidar, né? E as outras que já foram comentadas. Flávio, alguma coisa diferente aí para... Acho que são essas mesmo, mas eu acho que em vez da lesão periprotética, a lesão do fêmur, a fratura do fêmur no ato da artroplastia. Esse é um problema, que quando às vezes você não tem material para resolver, né? Então essa me preocupa bastante. Então, cada um vai tendo as suas preocupações. Franklin, alguma coisa a adicionar? Não sei se o Franklin está por aí. Estou aqui. É um prazer participar. Realmente, como você falou, se a gente for pensar nisso tudo antes de operar, dá vontade até de desistir, porque realmente é muita complicação, né? Eu tenho uma psicose particular com a discrepância que me incomoda demais, principalmente quando alonga, o paciente fica extremamente insatisfeito. E eu não sei se o paciente está mais informado hoje em dia do que há algum tempo atrás, mas é muito comum, já
na visita pré-operatória, o paciente, doutor, minha perna vai ficar igual, né? Eu não vou ficar mancando, não, eu não vou... E, lógico, a infecção também, que é o grande problema para a gente, tanto para nós, como é uma patologia que desgasta demais a relação e a insatisfação do paciente e da família também. Cada um vai tendo as suas maiores preocupações, assim, e eu optei por duas complicações que eu acho que elas são bem pertinentes. Uma instabilidade e a outra discrepância, como falaste agora há pouco. Entre outras, a gente vai ver o que a gente vai conseguir apanhar nisso aí tudo. Estabilidade ela é sempre muito traumática quando acontece, né? E atualmente a gente acredita que a gente esteja batendo 5 anos sem luxação. O último caso que luxou um perfil psicossocial um pouquinho diferente, assim. Mas falando rapidamente cada um de vocês, porque isso é importante em termos de estabilidade, rapidamente, via de acesso, alguma coisa de posicionamento e reconstrução periarticular depois do fechamento. Esdras, vamos começar por ti, vamos para o norte para baixo. Eu sempre faço a via de acesso posterior, decúbito lateral, e sempre que possível eu faço a reconstrução de cápsula e reinserção dos tendões, de todos os tendões. Tá certo? Só não faço reconstrução de cápsula quando o quadril é muito alto, não dá para reinserir a cápsula. Perfeito. Trudes, via de acesso principal. A minha via é posterior, é via de preferência, eu tenho treinamento que eu faço, decúbito lateral, né? E quando dá, eu tento fechar os rotadores ali, cápsula, eu tenho muita dificuldade em fechar. Fecho os rotadores, passo o ponto transósseo ali, mas não acredito muito que fica, né? Mas eu tento fechar sempre que possível. A gente também não tem essa crença que se der uma rodada um pouco maior vai acabar arrebentando, mas sempre ajuda a orientar um pouquinho a natureza, então se puder, a gente acaba fechando. Marcelo está por aí? Não, vamos. Gurgel, via de acesso. Via de acesso, para mim, é mais lateral, estamos começando a fazer via anterior. Posicionamento, sigo ainda a zona de Leuwenhoek, que já tem 42 anos, então ela é muito antiga, precisa ser mudada. Particularmente é um assunto que eu gosto muito de estudar, foi até minha tese de doutorado. Então, assim, ainda posiciono 40 graus de inclinação, 15 de anteversão, mas acho que isso precisa muito mudar, né? Está crescendo um conceito de posicionamento mais funcional, de acordo com o equilíbrio esqueletal, né? Relação coluna-bacia, e também movimento do fêmur. Então, eu acho que isso é algo que nos próximos anos precisa mudar muito. E fecho cápsula sempre. Na minha via, sempre fecho. Franklin. Eu uso acesso lateral, a via de acesso Hardins. Tem uma formação traumatológica, acho que é uma exceção aí entre o pessoal que faz quadril. Exceção não, mas é menos comum, né? Uso o acesso lateral de Hardins. O posicionamento normalmente é 15 com 40. Eu tenho uma tendência mais a horizontalizar um pouquinho, às vezes 35, 37. Até porque nesse acesso a luxação posterior é muito mais incomum. Então, eu uso Hardinge 40-15 de posicionamento e eu, às vezes, em relação à cápsula, nesse acesso anterior, eu não me preocupo muito em fechar, não. Acho que tem uma estabilidade boa. Graças a Deus, eu não tenho tido muito episódio de instabilidade nesse acesso. Maravilha. Gisel, só me permite, claro. Eu entendi a questão do posicionamento, né? Não, o posicionamento, na verdade, assim, posicionamento mais de mesa mesmo, né? O Gel já partiu para um assunto bem interessante, daqui a pouquinho a gente vai entrar nele. Tá, então... Bem interessante. Maravilha. Flávio, desculpa, te interrompi ali. Qual a tua via preferencial? Eu faço lateral direto e decúbito dorsal. Decúbito dorsal. Maravilha. Então, pensando em estabilidade, a gente tem alguns fatores que são assim clínicos e alguns radiográficos pré-operatórios que a gente consegue identificar. O que mais preocupa vocês desses aí? Tem algum que chama atenção? Tem uns que estão muito em voga, outros já... A gente sempre se preocupa. Tem uns que nos preocupam mais, outros menos.
O que preocupa cada um de vocês quando vem um paciente com essas características? Quais delas preocupam mais? Todos esses fatores aí são preocupantes, né? Uhum. Mas o alcoolismo é muito importante, tá certo? Disfunção cognitiva também pode levar ao aumento das complicações. Cirurgia prévia do quadril também, aumento das complicações intra e pós-operatórias, tá certo? E agora está começando a falar muito do equilíbrio espino-pélvico, que também tem a sua importância, está cada vez mais sendo comentada, né? Muito comentado. Prudes, alguma experiência com algum desses aí? Eu tenho uma experiência bem ruim aí com artrodese lombosacra. Eu tenho um paciente que eu fiz bilateral e luxou os dois lados. Acabei reduzindo o fechado e ficou estável ali. Um ladozinho dela tem um clique, mas não luxou mais. E um outro paciente com uma artrodese também luxou. Então, acho que hoje, quando eu pego um paciente com uma fusão lombo-sacra, é um dos critérios que me preocupam mais, né? Principalmente o paciente jovem, né? Quando eu pego um paciente com disfunção cognitiva, já idade avançada, aí a gente tem alguns artifícios para uma constrita, alguma coisa melhor. Mas o paciente jovem, com uma fusão, é complicado. A coluna tem sido bem traiçoeira, realmente, isso a gente tem reconhecido, essa parte dinâmica mais recentemente, né? Gurgel, já falou bem ali sobre a parte do equilíbrio espinopélvico, mais alguma outra coisa? Te preocupa dessa aí? Eu acho que dos fatores aí, né, eu acho que os mais, atualmente, para mim, alcoolismo, disfunção cognitiva e doença neuromuscular, sendo os mais preocupantes. Eu acho que a alteração do equilíbrio espinopélvico, a gente está entrando nisso, né? Mas, claro, é um fator que a gente tem que... Todos são importantes, né, como o Wesley disse. Mas eu acho que aqueles três ainda, para mim, são os mais significativos, né? Franklin, alguma coisa aí? Complementando, ficar por último é mais fácil, que os colegas já falaram quase tudo pertinente. Mas a questão da fratura do colo e da cirurgia prévia, a gente sabe que a incidência, né, a luxação praticamente dobra a incidência de luxação na revisão, né? E a fratura do colo também existe uma incidência maior em relação à coxartrose. E essas outras complicações, esses fatores predisponentes que mexem com a função cognitiva, alcoolismo, doença neuromuscular, quer dizer, uma alteração de tônus que vai causar uma dificuldade do paciente manter essa prótese na cavidade acetabular, também me preocupa muito. Eu acho que é difícil falar um só, eu acho que todas aí estão muito bem colocadas. Fábio? Eu acho assim, dessas que estão listadas, todas são importantes, mas que você não tem como prever o pós-operatório é o alcoólatra e a disfunção cognitiva, certo? Esses dois pacientes, você não sabe como vai ser o pós-operatório. Às vezes eles fazem alterações psiquiátricas muito importantes e você não sabe como vai ser. E outros se comportam muito bem. Os outros fatores você tem como prevenir, mas esses dois são difíceis. Eu acho os mais difíceis para mim. Eu concordo, o alcoolismo é uma coisa que às vezes a gente não questiona bem, fica muito velada, né? Não é assim, não fica, o paciente nunca passa essa ideia clara, assim, nem familiar, nem ninguém, o paciente, e essa nossa paciente, que é essa índice aí que luxou por último, ela tinha esse perfil psicossocial, né? Que a gente foi conhecendo aos poucos, a gente nunca conhece isso, nunca não, mas às vezes a gente não conhece isso de antemão, né? Do ponto de vista radiográfico, algumas coisas elas acabam chamando atenção. Eu fui atrás até na literatura para revisar se a gente tinha algum landmark, alguma coisa assim que pudesse trazer alguma coisa para impingement, né? E não encontrei na literatura nada muito pródigo, assim, dizer, olha, esses fatores, quando aparece um raio-x, tem que ficar de olho no impingement, que aumenta a estabilidade. Mas tem algumas coisas que, para mim, elas são interessantes, né? Que são esses pacientes que têm essas hipertrofias, são aquelas artroses mais hipertróficas, que acabam tendo uma espinha ilíaca inferior mais baixa. Para quem aborda posterior, isso acaba fazendo muito impingement. Não sei para quem, o pessoal aí que faz mais lateral, se isso tem tanta importância quanto para quem aborda posterior.
Gurgel, isso tem muita importância para vocês, impingement ósseo, vocês reparam muito nisso, não? Não, acho que não. Essa radiografia não é uma radiografia que, para mim, geraria um pouco de assim, ansiedade, né, nesse Sim. sentido. Fazendo lateral, acho que não. É um paciente com bastante offset, né? Acho que tem que ser pensado nisso quando eu olho esse raio-x, né? Aproveitar que está aqui na minha frente. Tem bastante offset, então você tem que escolher alguma haste que te dê esse offset necessário. Mas essa hipertrofia não me preocupa, não é algo que eu vejo como seguir. E obesidade, né? A gente vê a linha da barriga aí, mas nada que eu ficaria muito preocupado, viu? Mais com offset. Esdras, alguma coisa, parte... Como é que vocês veem esses impingimentos ósseos transoperatórios, parte mole? Como é que vocês lidam com isso? Não, a gente sempre procura retirar coloca a fresa, o tamanho ideal, né, a raspa, e retira todo o excesso de osso para evitar o impingement. Para quem faz via posterior, é importante não deixar nenhum excesso ósseo, né? Mas nenhuma preocupação além disso, não. Mas eu fui buscando esses landmarks, eu tento procurar alguma coisa que possa acontecer. É muito difícil a gente achar, chega na hora, você vê o raio-x, tem as outras incidências, todas mais, mas não tem uma coisa que deixe muito claro que esse paciente vai ter osteófito anterior, ou vai ter osteófito mais posterior, ou alguma coisa assim. A gente já procurou isso várias vezes, a gente não encontra. Prudes, alguma coisa assim, lembre no raio-x que te preocupe, ver o raio-x te preocupa, esse paciente vai dar mais trabalho, pode aumentar a instabilidade. Na verdade, o paciente que me procura, ele tem uma deformidade em rotação externa, né? E tem uma cobertura posterior muito grande. Eu que faço abordagem posterior, eu sei que é um paciente que eu vou ter dificuldade em luxar esse quadril, né? Então, eventualmente, eu vou precisar fazer uma osteotomia, ainda mais com uma protusão. Aquela protusão acetabular nem era tão importante, né? Mas, às vezes, eu tenho que fazer uma osteotomia da parede posterior ali, uma parte, ou fazer uma osteotomia do colo para sacar a cabeça antes de luxar. E, geralmente, isso me traz alguma preocupação no intraoperatório, né? Sim. Franklin, alguma coisa diferente? Não, em relação alguma coisa no raio-x? A osteofitose não me preocupa, não. Eu tenho... a gente tendo uma visão boa, a gente consegue tirar isso tudo. O que mais me preocupa sempre no raio-x, no pré-operatório, são os quadris displásicos. Eu tenho um pouco de respeito excessivo aos quadris displásicos, principalmente em relação a esse tópico da estabilidade. A questão de aprofundar o acetábulo, achar o fundo verdadeiro ali dele, né? E algumas vezes você tem que horizontalizar um pouquinho mais, principalmente em mulher. Mas a questão do pré-operatório que me preocupa mesmo são os quadris displásicos. Já aconteceram, já vi muita tragédia em relação a isso. Sabe que esse é um quadril que me preocupa um pouquinho mais. Tem uma rotação externa grande, né? Viu o pequeno trocânter saliente. Então, aí tu já começa a ter aquele paciente talvez tenda a estabilizar alguma coisa, né? Então, não sei se dizem, Flávio, alguma coisa diferente. Não, só para a gente discutindo o raio-x mesmo, se vocês têm alguma coisa aí que eu acho que chama atenção mesmo. Eu faço acesso lateral nesses pacientes que têm rotação maior, a rotação externa maior, eu faço a tenotomia do piriforme, na fossa do piriforme, para não ficar tão rodado externo. Corto só o piriforme, os outros deixo inseridos, os outros rotadores. Aí você consegue não deixar tão lateralizado. Né? Sim. Tem acesso. Alguém alguma outra tática, alguma coisa assim, alguma preocupação? Acho que não tem. As radiografias, elas é mais na procura de tentar entender alguma coisa e prever alguma coisa. Agora, esses já chamaram a atenção, né? Essas artrodeses, ou essas outras aqui, que aí a gente começa a já ficar mais cabreiro, né? Então, esse talvez seja o paciente, entre outras coisas, que a gente tenha que demandar atenção, além todos aqueles outros aspectos que vocês já discutiram bem ali. A gente progrediu um pouquinho aqui, entender como cada um de vocês faz, isso é uma troca de ideia bem interessante. Quando vocês reduzem a prótese, vamos começar lá pelo Esdras de novo, qual é o limite mínimo aceitável de uma estabilidade prótese para ti? Uma flexão
no mínimo 100 graus, tá certo? Uma rotação interna de uns 20 graus. E aí testa a adução, alguma coisa junto, associa? Flexão, adução e rotação interna, né? Que eu faço a via posterior. Sempre aduzo, faço uma adução, a flexão e mais ou menos 100 graus. E testa para anterior também? Teste anterior, que antigamente não levava tanto em consideração, mas agora também testo em extensão, em rotação externa, rotação interna, mesmo em extensão, porque tem a estabilidade anterior, né? Que não se leva tanto em consideração no impingement posterior no acetábulo. E Sim, procuro esses sempre impingements a gente tem que... evitar o rebordo com o acetábulo com rebordo. Procuro fazer sempre ele neutro, sem o rebordo posterior. Não tem usado mais acetábulo para aqueles 15 graus? Tem usado acetábulo neutro? Tenho. Geralmente tem dado preferência? E a gente verte mais o cup. Exato. Para evitar o impingement. Crudes. Mais ou menos o que o Esdras falou, né? Eu testo também extensão, rotação externa para instabilidade anterior, que eu tendo a deixar, como eu faço posterior, eu tendo a deixar um pouquinho mais antivertido, né? E a cúpula um pouquinho mais chapelada ali. E flexão até o limite onde o posicionador me permite ali, 100, 110 graus ali. Eu gostaria de usar um liner neutro, mas o meu fornecedor só tem com um aumento posterior ali de 10 graus, né? E eu tendo a fazer mais poli, cerâmica poli, né? E o meu poli vem com aumento. Não consegui neutro ainda. Urgel, para vocês ali que de muragem lateral. Acho que não muda muito, não. Eu testo 90 graus de flexão com rotação interna também, cerca de 20 graus, como o Esdras falou. Extensão, rotação externa. E a gente sempre testa também um pouquinho de tração, né? Fala o chunkzinho, né? Para ver como que tá, e também é algo que eu gosto de deixar não com muita folga. Agora, o que eu acho importante também essa hora, que eu gosto de fazer, eu sempre olho bem como é que tá. Eu gosto de abrir e olhar como é que tá a prótese, cobrindo a minha cabeça, se está abrindo para frente. Eu gosto de olhar mesmo e também ter essa sensação. E é bom, às vezes eu já... situações que eu achei que não estava legal e acabei mexendo. Como você colocou aqui, o melhor momento para a solução, sem dúvida, é no intraoperatório, né? Se tem alguma coisa que não está bem, você tem que trocar na hora e dormir tranquilo, sem dúvida. Então, olhar... Mas eu acho que isso que o Gurgel falou, eu acho assim, o pistoneio, Gurgel, eu prefiro não fazer, ou faço até, mas se você estiver usando uma cabeça grande, ele até tem que pistonar um pouco. Se ele não pistonar nada, você está alongando o membro. Esse é um detalhe de técnica. Se ele não estiver pistonando nada, uma cabeça grande, você vai ter alongamento. Então, a cabeça grande tem que pistonar um pouco. Cristiano? Desculpa, fala, Ramiro. Já está surgindo alguns comentários e perguntas, e a gente teve algumas questões do Telegram que já foram discutidas aqui. Se a gente puder dar atenção para isso, pode ser agora? Tu quer... Pode. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aí. Acho que a primeira pergunta é para ti mesmo. O José Maria Magalhães pergunta se não faltou aprofundar mais o acetábulo. Ou para os palestrantes também da mesa, né? Naquele caso anterior? Isso. Ele não é um caso de instabilidade, eu trouxe mais pelo outro quadril, mas a gente acha que quando tem uma boa cobertura do acetábulo e tiver um bom osso cruento, tá tranquilo, a gente sempre tenta preservar o máximo que der, mas isso é nossa opção, não é uma verdade absoluta, é como a gente prefere fazer. Perfeito. O João Henrique comenta que acredita que o diabetes tipo 2 seria um fator de risco pré-operatório. Solicitar hemoglobina glicada seria um dos exames pré-operatórios a ser solicitado. Quem quer alguém? É rotina, né? Eu acho que fazer exame isso é rotina, né? Eu tenho todos os pacientes que faz glicado, e todos eles que tenham insulina dependente, e faz insulina durante a internação. Certo? Ele para o antiglicemia anti-oral e faz insulina. O clínico controla com insulina durante a internação. Certo.
participante anônimo comenta que a báscula do quadril na posição lateral merece uma aula, pois dificulta a simetria dos membros. Vocês se preocupam com essa simetria na posição lateral? Sim, acho que eu posso responder essa também, né? Que eu faço também em lateral. Eu acho que sim, sem dúvida. Eu sempre avalio primeiro com o paciente em DDH, vejo como é que está essa discrepância clínica. No intraoperatório, quer dizer, quando eu lateralizo, antes de começar a cirurgia, eu também vejo como é que isso está manifestado em lateral. E acho que em intraoperatório eu também tem uma medida que eu coloco um fio na bacia, um fio de Kirchner na bacia, e aí outro no fêmur, e faço também essa monitorização intraoperatória. Então, o comprimento, ele tem razão, em lateral pode enganar. Eu acho que você tem que ter sempre todas as estratégias possíveis para controlar o comprimento do membro. E a escoliose faz alguma... Ele complementa perguntando sobre a báscula e a escoliose no posicionamento lateral. Já estou me adiantando aqui, desculpem os outros colegas. Não, Tudo isso entra muito no equilíbrio sagital, né? A gente vai ter que entender como é que é uma bacia com alguém com escoliose. Mas hoje eu vejo muito a discrepância clínica dos membros e eu tento não mudar muito isso. Porque se você for se basear, a escoliose ela vai mudar a bacia, e se você for posicionar a sua prótese, por exemplo, num comprimento radiográfico dos membros, você vai alongar clinicamente um em relação ao outro. Então, eu ainda prefiro ver sempre como é que está a parte clínica. Mas eu acho que esse avanço da escoliose, para a gente entender como que a gente vai posicionar a nossa taça, se vai ser mais horizontal, mais anteversa, isso tudo tem que ser respondido. Eu acho que são dúvidas pertinentes. E quanto maior deformidade na coluna, artrodese de coluna, como foi mostrado, eu acho que você tem que pensar mais em estabilidade e dupla mobilidade, algo do gênero. Eu sempre que tem alguma coisa muito esdrúxula na coluna, eu acho que a estabilidade você tem que estar mais atento mesmo e entrar com opções melhores. Agora, sobre as questões do Telegram, então ali já foi debatido qual a complicação que mais preocupa no pós-operatório. 66% dos participantes acham que o que mais preocupa é a infecção perioperatória. 27% em instabilidade, nenhum se preocupou, principalmente com a fratura periprotética, e 7% com lesão de vaso ou nervo. Em relação à via de acesso preferencial para próteses primárias, 33% faz anterolateral, 64% posterolateral e 3% faz anterior direto. Na abordagem pós... Oi, desculpe. Pode continuar, Ramiro, pode continuar, desculpa. Não, se vocês quiserem comentar, por favor, me interrompam. Na abordagem posterolateral, o reparo da cápsula posterior e a preservação do piriforme é realizada em 50% sempre que possível, em 35% sempre, em 7% raramente e 7% não reparo. Maravilha. Isso é uma das coisas que eu tinha comentado. São 3 casos que foram operados no intervalo de 2 semanas. E o que se pode observar sempre esse rebordo anterior mais preeminente, ainda mais quem aborda posterolateral como a gente, isso acaba ficando mais preeminente às vezes. Se você não ressecar isso aqui, isso às vezes é um fator de risco para impingement anterior e luxação posterior. Então, isso é uma das coisas que o clearance articular a gente sempre tem que reparar. Não adianta isso aí, pelo menos para quem faz abordagem posterior e reconstrução, são coisas que vão agregando para a gente ter um nível de complicação e o teste transoperatório o menor nível possível de complicação de instabilidade. Então, vocês já falaram muito bem que a melhor prevenção para esse tipo de complicação é o planejamento e tratar no ato operatório. Acho que a instabilidade ela não pode ser tolerada e a gente sempre tem que investir todas as fichas que a gente tem em resolver o problema. Indo um pouquinho adiante, e como eu me propus no começo ali, a discrepância é uma das coisas que ela é uma situação chata, né? O paciente acaba se queixando muito em algum momento. Então, eu trouxe algumas coisas de discrepância aqui para a gente discutir rapidamente. Isso aqui saiu do Callahan, isso aqui da literatura, Williamson, 96% de discrepância, média de 1,6 centímetros, idem 9,7 milímetros, Just de meio centímetro, 7,2, e o Parvise com uma taxa de revisão de 21 revisões em quase 7 mil casos por discrepância.
Então, a discrepância ela é quase uma constante na literatura. 1 a 27% dos casos, de 13 milímetros a 7 a 70 milímetros. Então, isso sempre chama atenção, é um fator complicador, ou um fator questionador, pelo menos, do paciente, muitas vezes, né? Mas o dado que eu queria trazer para vocês aqui, e aí cada um discorrer um pouquinho, né, sobre fatores de risco, como que a gente pode minimizar esse risco e como vocês manejam isso. Esdras, e aí? O fator do risco principal é a não avaliação pré-operatória. Eu também, como o Gurgel falou, eu faço em decúbito lateral, eu sempre meço no pré-operatório os membros. Quando eu viro o paciente decúbito lateral, eu meço para ver o encurtamento que ele dá pela báscula do membro, que está acima, ele sempre encurta. E no transoperatório, eu também faço a medição para minimizar os riscos de deixar a discrepância no transoperatório. Tá certo? E se ocorrer a discrepância no transoperatório, eu já avalio quando está com o teste para já corrigir. Agora, se tiver a discrepância já do pós-operatório, o paciente chegar com essa discrepância, aí normalmente compensa com o uso de palmilha contralateral, se for o alongamento, né, que é o mais comum. Indicar a revisão pela discrepância, eu não me lembro de ter indicado nenhum caso, não. Beleza. Crudes. Bom, acho que os fatores de risco ali, acho que o Gurgel já falou um pouquinho, né, das... Eu vou adiantar aqui um pouquinho para deixar uma ajudinha aí, se alguém quiser citar alguma coisa aí mais. Isso, das contraturas, né, das deformidades da bacia. E geralmente eu planejo bem eu tento executar meu planejamento pré-operatório, eu não tenho nenhum tipo de aferição no intra, né, eu faço, na hora que eu posiciono em decúbito lateral, eu faço a checagem, né, já considerando a discrepância prévia, e uso essa referência quando eu faço a redução da prótese, né. Em relação ao tratamento, né, quando ocorre, algumas discrepâncias muito pequenas, elas acabam compensando na bacia ali e não traz uma queixa maior do paciente, né? Discrepâncias maiores, uma palmilha resolve na maioria dos pacientes, eu não tenho nenhum caso de revisão por conta disso. Maravilha. Gurgel, alguma coisa adicionar nisso aí? Alguma preocupação? Sim, não, eu gosto de conversar com o meu paciente, esse é uma conversa que eu sempre tenho, 100% eu faço a mesma conversa. Eu falo para o meu doente que eu quero dar para ele uma boa prótese. Então, é como um acordo, falo, olha, eu tô com um compromisso de te dar uma boa prótese, que funcione bem, que você fique bem sem dor. Secundariamente, eu tenho preocupação de tamanho de incisão, que acho que não vem ao caso, e comprimento. Então, eu sempre falo para ele que eu meço direitinho e tal, mas tem a possibilidade de, se precisar, a prótese ficar bem firme, um bom funcionamento, alongar um pouco o membro, e falo para ele que, se tiver uma diferença de até 1 centímetro, geralmente não precisa usar nada, depende da altura dele também, acima disso, uma palmilha resolve. Então, essa conversa antes da cirurgia, eu tenho com 100% dos meus pacientes, eu acho isso muito bom, evita realmente essa questão pós-operatória. Eu acho que começa realmente com a avaliação clínica, né? Como eu falei, no consultório, antes, para a gente entender se está mais alongado, como é que está. Quando a gente faz o planejamento, o template, a gente também já tem uma ideia se a gente tem uma tendência a alongar ou não. E no intra-op eu faço essas checagens clínica e também com fio intraoperatório. Dessa maneira, olha, eu não lembro de ter tido problema também assim de paciente se queixar absurdamente. Nunca revisei um caso por causa disso. Então, eu acho que essa conversa antes, na minha experiência, eu acho que ela é muito boa. Evita essa questão do paciente, essa preocupação. Franklin. Bom, fatores de risco, esses todos aí estão muito bem colocados. Flexão, contraturas em geral da musculatura. As osteotomias prévias, aqui como principal fator de deformidade proximal, às vezes você tem uma dificuldade enorme nessas osteotomias prévias, né? Quando a coluna lombar, a pelve está
obliquada por alguma patologia lombosacra. Eu tenho muita preocupação em relação a isso, como eu falei anteriormente. O paciente tolera muito mal, principalmente o alongamento. O paciente, em geral, quando fica um pouquinho mais encurtado, ele lida melhor com isso. Agora, eu nunca indiquei uma revisão por disparidade membro inferior, por discrepância. Eu acho que, na verdade, é o paciente que tem que se sentir incomodado a ponto de te questionar se quer operar de novo, porque, na maioria das vezes, ele se acomoda aquilo. Agora, quando chega ao ponto do paciente pedir uma cirurgia, que realmente a coisa foi além do tolerável, né? Então, em questão de revisão, eu nunca precisei revisar. E eu uso, cada um tem um macete, na verdade, falaram do fio de Kirchner, tem alguns que colocam um Vicryl, né? Eu uso uma coisa que eu aprendi com um serviço que eu fui visitar fora e como eu faço acesso lateral de decúbito dorsal, eu coloco um eletrodozinho desse de cardiologista em cada maléolo e na hora que vai reduzir, que eu vou fazer o teste, eu me sinto mais confortável ali para fazer a palpação, para ver se eles estão mais ou menos no mesmo nível. Isso aí é um macete que a gente vai aprendendo aí nessas visitas que a gente faz a serviço, mas eu achei bastante interessante, para mim, bastante fidedigno em relação a isso. Quando eu coloco o teste, eu faço a extensão da perna e vejo se os dois eletrodos ali estão no mesmo nível. Flávio, alguma consideração? Só uma coisa, além das contraturas, tem aqueles pacientes que têm a musculatura muito fraca, principalmente mulheres de idade. Então, você tem que cuidar, porque se fizer um pouco de força, você acaba alongando. Tá? Então, nesses pacientes, tem que cuidar muito e para chegar a um ponto em que não luxe e você também não alongue. Sabe? Então, isso são pacientes também com possibilidade grande de fazer discrepância. E outra coisa que tem, você conversando bem com o paciente, ele normalmente, no pós-operatório, ele vai sentir uma discrepância maior, certo? Porque ele tem um membro, às vezes, 2 centímetros mais curto. Se você deixar equilibrado, ele já vai sentir um pouco mais longo. Se ele tiver 1 centímetro mais longo, mas com 1 ano, mais ou menos, ele nem percebe mais. Ele vai acostumando com aquilo. Então, tem que dar tempo. Tem que ir conversando e levando. Flávio, me permite, porque os 2 comentários são muito pertinentes. O primeiro deles é que o pistão, às vezes que a gente faz teste de pistonamento, se a gente deixa sem folga nenhuma, às vezes está alongando mesmo. Isso é uma verdade, às vezes tem pacientes que são mais laxos e entra nessa categoria aí que tu falou, dessas pacientes femininas. Então, a gente tem que ter uma boa estabilidade, mantendo um pistão que não seja muito exagerado ali, né? Porque senão a gente se incomoda, né? E mulher é muito pródiga nisso. Uma observação também para quem está aprendendo, né? Para ter muita gente assistindo. Em geral, quando o paciente tem no pré-operatório não tem tanta discrepância, isso é só uma dica, assim, se você tem que puxar muito o fêmur para reduzir, se é um movimento que você tem que fazer muita força, em geral, você está alongando esse membro. Então, tomem cuidado com isso, porque a redução não tem que usar muita força, tem que ser uma força confortável, assim. Redução gentil. Exatamente, redução gentil. Esse é um dado que eu trouxe. Desculpa. Não, eu queria só adicionar mais um fator de risco, acho que não foi mencionado, que eu me lembrei agora, que é a obesidade. Paciente muito obeso, eu tive casos que realmente você acaba alongando mais. Então, para mim, é um outro fator de risco. Acho que por ter a parte interna também, a obesidade, muita gordura interna, eu tenho a sensação de que paciente muito obeso também foram, para mim, casos que acabaram alongando um pouquinho mais. É um outro fator de risco. Eu acho que é um risco pertinente, e aí, entre alongamento para estabilizar ou não, a lateralização acaba salvando um pouco mais, né, para aumentar um pouquinho o offset, mas aí também tem outras repercussões, né? Esse trabalho aqui é muito interessante do Roder, né? E ele trouxe um dado que ele variou mais ou menos 400 casos de alongamento, 275 casos de encurtamento, com 3 controles que não tinham as características de alongamento e encurtamento. E a gente vê o seguinte: quando se alonga o membro, quanto mais se alonga, mais entre A e B, A até 1 centímetro, B acima de 1 centímetro, mais repercussão a gente tem. Só que essa repercussão para o alongamento, em termos de dor, não é uma coisa tão frequente. Quer dizer, a dor não é o que incomoda. Agora, satisfação do paciente, claudicação e caminhar menos de 1 hora, quer dizer, a perda da capacidade de caminhar até 1 hora, elas acontecem. Se a gente levar isso aí, o encurtamento,
vê que para caminhada, para deambulação, a gente não tem uma situação tão ruim, mas para todos os outros, em situações de encurtamento, a gente tem. Então, a discrepância, ela vai até ali. Ela não é tão... O paciente... Eu revisei 2 casos por discrepância. E eu trouxe um deles aqui, que casualmente é o primeiro raio-x que a gente tinha lá em cima, com artrodese, um paciente com uma osteonecrose. Esse é um paciente que tem 2 metros de altura, 110 quilos. E esse paciente, vocês vejam o raio-x pós-operatório, medi, ganhei offset, tive que usar recursos para estabilizar no transoperatório. Esse paciente, ele não teve uma boa acomodação em função da artrodese dele. Então, passaram-se 3 meses, ele começou a queixar dor nas costas, na região da artrodese. E eu demorei um pouco a me convencer. Tentei palmilha, tentei outras, deixei em fisioterapia. Foi ao 6º mês e ele disse, olha, não dá. Então, esse é um dos casos que eu tenho, que eu revisei. Acontece que, quando você vai revisar para restabelecer o comprimento, e esse paciente já passou 6 meses, eu tenho situações que vão se somando. Eu vou encurtar esse membro, o que eu vou fazer? Que tática que eu vou usar para não deixar uma laxidão tecidual? Esse paciente, eu já tive que usar algum recurso para estabilizar ele. Então, esse é um paciente daqueles que a gente fala de estabilidade lá em cima, que a gente falou que tem artrodese, e que tem uma complicação agora, que é a discrepância, e que tem dor. Quais as táticas que vocês usam nesse caso? Esdras? Esse paciente, se for fazer o encurtamento, ele vai ficar com a frouxidão do glúteo médio. Eu utilizaria uma prótese com dupla mobilidade. Se já está com um bom offset, se continuasse instável, eu acho que eu teria que rebaixar o trocante maior, para poder conseguir uma estabilidade disso aí. Ludes, alternativas aí para a gente. Faz alguma coisa? Não, eu revisei, mas é que é pedra no calçado de cada um, né? Faz a prótese do outro lado. Ele não tinha dor nessa época. Faz a prótese do outro lado. Eu acho que a preocupação é essa laxidão tecidual aí, mas eu não tenho experiência com dupla mobilidade, e eu acho que eu não faria, e eu faria o meu planejamento convencional e testaria a estabilidade no intraoperatório, fazendo algum ajuste, se necessário. Gurgel, ideias? Uma pergunta, você falou que ele era alto, né? Qual que era a discrepância que ficou clínica? 1,5. 1,4. Eu certamente não operaria, viu? Honesta, assim, eu acho que você teve muita coragem de reoperar. Para mim, sem dúvida, é palmilha. Palmilha de um centímetro. Tentei. E fica com a palmilha, porque você operar uma situação dessa, deixar realmente... Eu nunca fiz, colocar uma dupla mobilidade, o que quer que seja, mas se criar uma instabilidade depois, fica irreversível. Depois você tem que fazer outra prótese mais longa de novo. Eu não sei, eu acho que é muito arriscado. Tem que ter coragem para operar por causa de dor nas costas, né? Um paciente que já tem uma artrodese, que já tinha queixa nas costas, para mim, seria uma palmilha. Eu não tenho coragem, viu, de reoperar. Mas se com a palmilha ele não melhorou, eu acho que ele não vai melhorar nem com a revisão. Porque a discrepância é muito pequena. Frank, tem alguma ideia? Não. Na verdade, não. Palmilha e dupla mobilidade. É difícil. É um caso extremamente difícil, porque aquilo que você falou, você vai encurtar essa perna, a chance de ficar instável é altíssima, né? Realmente, isso é daqueles casos que... Meu relacionamento com esse paciente ele é muito bom, então acabou que eu entrei nessa pergunta paralela aqui. Alongamento é um recurso ou uma complicação? Acho que às vezes é um recurso, às vezes é uma complicação. Então, às vezes tu usa para estabilizar, mas às vezes tu complica. E esse paciente ficou muito queixoso, e aí vocês podem ver na evolução dele que ficou com desnível pélvico, e aí eu comecei a acreditar nele mais nas queixas dele. Então, eu resolvi investir
na cirurgia, né? Não foi uma decisão fácil. Conversei muito com ele. E esse é o resultado pós-operatório, imediato. Excelente. Excelente até Deixar. puxar. É aquilo que ele falou de criar estabilidade. Criar estabilidade, perfeito. Mas esse paciente, ele luxou no segundo pós-operatório, né? E aí agora já tem o meu problema de toda a discussão, que é a instabilidade e discrepância, né? Manejo para ele, algum manejo diferente? Vocês revisam, só reduzem, testam? O que vocês fazem extras? Vamos lá, vamos curtir aí. Eu reduziria, fechado, faria teste, se tivesse estável, ia tentar manter. Se tivesse instável, eu acho que eu colocaria o prótese constrita aí. Beleza. Crudes. Eu tentaria reduzir fechado isso aí. Eu tive um caso parecido que o paciente ele fez um seroma. Ele ficou bem instável no pós-redução ali. E até conversei com o Pedroni na época, ele tinha um caso lá em Curitiba parecido, e eu acabei puncionando esse paciente e ficou estável depois. Mas não era um paciente com uma fusão lombosacra, não. Era um paciente com mobilidade lombopélvica normal. Gurgel, e aí a sarna que eu arrumei para me coçar? É verdade, não, você teve coragem. Eu acho que assim, luxar no segundo pós-operatório é uma situação realmente que te deixa mais apreensivo, né? De que provavelmente isso vai voltar a reluxar. Mas eu acho que sempre vale a pena você reduzir, deixar um estabilizador de quadril. Se tiver, né, testar realmente, como acho que foi o Wesley que falou, né? Se tiver uma coisa muito grosseira, aí não tem jeito, aí você tem que revisar. Mas se não tiver grosseira, deixa o estabilizador de quadril 3 meses, você vai pensando, ele também, eventualmente depois revisa. Agora, a questão é a seguinte, revisar, né? Se for partir para a revisão, eu acho que além de pensar nisso, dupla mobilidade constrita, talvez você precise realongar de novo, né? Talvez nada segure, a não ser uma constrita, mas com frouxidão, paciente jovem, eu acho que não é uma solução legal. Situação difícil, viu? Mas eu acho que eu reduziria, esperaria, pensaria aí por um tempo. Reduzi ele era estável, liberei, foi para casa, foi feliz, melhorou a dor nas costas. Me ligou 2 meses e meio depois, estava no barbeiro, luxou. O barbeiro reduziu. Procuraram na internet, viram como é que fazia, já tinha acontecido, reduziu. Agora já tem 1 ano e meio, não luxou mais. Então, e eu fiz outras avaliações ali para ver. Agora vocês vejam que do outro lado, agora a necrose está bem bonitinha, né? Agora sim, dava para ter compensado do outro lado, porque começou a ter dor do outro lado, né? E aí, operamos do outro lado, quer dizer, aquelas coisas que são meio incoerentes, mas o paciente acabou satisfeito, melhorou a dor nas costas, que é uma coisa importante. Eu acho que sempre, e aí a gente entra nos mesmos critérios, que a gente precisa ter planejamento, a gente precisa conversar com o paciente, tem que sentir o paciente, ter o paciente na mão, jogar aberto com ele. Isso ajuda bastante, não exime de tudo, mas são coisas que ajudam nessas situações, elas são sempre muito desagradáveis, né, de acontecer. E paciente com artrodese é um paciente que é sui generis, né? Ainda mais associado a outras situações. E aí, pessoal, o que estão achando dessa encrenca? Por enquanto, estável. Os 2 estáveis, muito bem, ele continua feliz. É porque o dia que não ficar feliz é bem maior do que eu. Tem muito, né? Que tamanho de cabeça você conseguiu colocar aí, Gisele? Aí? Cara, eu não gosto de cabeça muito grande. A minha preferência sempre é cabeça 32, sempre que possível, raras vezes 36, né? Então, não é uma coisa que me apetece muito cabeça grande, embora eu acho que às vezes ela seja necessária e contribua e ajude, né? Eu na sempre revisão, o possível, viu? Eu coloco a maior possível, mesmo sabendo que o pole às vezes fica fino, mas hoje com um pole bom, cross, eu confio e sempre coloco a maior possível. Então, podendo 36, eu costumo colocar 36, especialmente paciente de mais idade, né?
Você falou que era um cara grande, mas não sei se eventualmente daria para botar uma cabeça um pouco maior, melhora um pouco. Mas acho que dupla mobilidade é que a gente está começando a fazer, né? A gente fala, mas eu acho que está no início. Eu acho que vai ser uma boa solução aí. Espero que em breve, né, muitas pessoas tenham a possibilidade de fazer e que eu acho que vai ser uma boa solução para esses casos. Eu também acho. Só esse paciente, como ele é um paciente jovem, 41 anos, não é um paciente que eu me aventuraria na dupla mobilidade. Acho que é uma solução que ela vai ser muito, muito interessante. Sim. Por mais que a dupla mobilidade, eu acho que a gente usou umas 2 vezes, e um dos casos que a gente usou o show. Então, tem casos que saem do critério de qualquer medida maior, assim. Mas vocês podem ver um pouquinho que essa tábua eu deixei ele um pouquinho mais vertical, um pouquinho mais divertido, talvez para proteger já dessa parte do espino pélvico ali, né, dessa fusão. E é nesse momento sentar que às vezes tem essa dificuldade. Agora, se isso adianta alguma coisa, eu realmente não sei. Vocês fazem algum teste de raio-x sentado, em pé, radiografam esse paciente, medem alguma coisa, acomodação da coluna dele? Como é que vocês lidam com esse paciente aí? Porque agora a gente teve uma situação que é discrepância e de instabilidade. Tem alguém de vocês que faz algum teste assim, se preocupa de alguma forma, faz avaliação com o pessoal da coluna? Eu vejo o seguinte, quando é um nível só, como nesse caso, daí pessoal, o que é um nível só, pelo que eu vi? Esse não traz grande problema. O problema é quando a artrodese é maior e o cirurgião de coluna, ele não refaz a lordose lombar, certo? Okay. Quando ele faz a artrodese e não refaz a lordose lombar, daí sim você vai ter problema, certo? Se ele refez a lordose lombar, você vai ter uma pelve bem colocada. E tem os raios-x, né, com perfil, que você consegue fazer isso. Tem um radiologista aqui que ele mede todos os ângulos, então dá para ter uma boa ideia. Mas eu peço mais isso quando tem uma artrodese mais extensa. Esdras, alguma coisa de avaliação radiográfica diferente nesse tipo de paciente? Não, sim. Não está no meu protocolo ainda. Espero que Beleza. Eu acho que vai ser uma coisa interessante quando a gente começar a aprender mais sobre isso, discutir mais, né? Crudes. Não faço nada diferente. Faço planejamento normal. Já algum planejamento diferente, alguma coisa assim? Não, também. Eu tenho estudado bastante esse assunto, viu? E, assim, pelo que eu li tudo até agora, você não muda o posicionamento. Então, você fazer um exame da pessoa sentada em pé e depois você ter isso na mão, o paciente entende que você vai fazer alguma coisa com isso. Se você não faz nada, pelo menos no meu caso, isso não vai mostrar para mim que eu tenho que interpretar mais, que atroverter. A gente ainda não tem essa resposta. Os trabalhos ainda falam que qualquer coisa pior que você tenha, pense em dupla mobilidade. Essa é, por incrível que pareça, a resposta que a gente tem hoje, que é muito insuficiente. Eu acho que no futuro, certamente, a gente precisa entender como que a gente vai melhor posicionar, né? Mas hoje, eu acho que a gente ainda não consegue, pelo menos na minha mão, eu também não tenho nenhuma informação a mais fazendo exame sentado em pé. Então, eu também não faço. Não faço de rotina. Estamos na pesquisa. Também não faço de rotina, não. Nesse caso... eu acho que é um caminho que a gente vai traçando aos pouquinhos, né? Vai aprendendo, vai estudando e todo mundo vai andando junto. Daqui a pouco a gente tem uma condição de dizer alguma coisa melhor, né? Agora, situações sempre muito, muito interessantes. O outro caso que eu tenho uma discrepância também. Desculpa. Tem uma pergunta que já passou um pouquinho, mas se a dor tinha melhorado com o palmilha. Não. Não teve melhora? Não melhorou. Não melhorou, ele continuava incomodado. Não é uma decisão fácil de a gente tomar, de revisar um paciente desse tipo. A gente tem que... Vai muito na conversa e na confiança. Agora, por sorte, teve uma solução. Né? Às vezes não tem. Uhum. Vou repercutir um pouquinho mais ali do Telegram. Tá, então, tem mais uma pergunta já sobre luxação também. No último ano, quantos episódios de luxação ocorreram nas suas artroplastias primárias? 41% dos participantes não teve nenhuma luxação, 33% teve uma, 16% teve duas, 5% teve 3 e 3% teve 4.
luxações de 1 ano. Porque aqui também tem um pouco a ver com o número de próteses que faz por ano, né? Então, talvez seja... E a gente... sem dúvida. Né? Então, a discrepância do comprimento dos membros inferiores de até 1 centímetro ocorre em qual frequência nos seus casos? 44% respondeu até 5% dos casos, 28% respondeu de 5% a 10%, 19% respondeu de 10% a 20% e 9% respondeu mais de 20%. A discrepância do comprimento dos membros inferiores de mais de 1 centímetro ocorre em qual frequência nos seus casos? 91% respondeu até 5%. De 5% a 10% foi respondido em 8% dos participantes. 1% dos participantes respondeu de 10% a 20% e nenhum teve mais de 20%. A discrepância ela é uma coisa interessante, né? Porque a gente vai atrás quando o paciente queixa. E normalmente essa conversa que o Gurgel falou ali antes, que acaba discutindo com o paciente bastante, que o principal objetivo é melhorar a dor, o segundo objetivo é a gente equalizar membro, que vai ter alguma sensação de discrepância no começo, por contratura, por outras coisas. Essa conversa vai muito bem. O problema é quando essa conversa não resolve o problema. Que é aí que tu tentou, já fez a fisioterapia, já reeducou, já usou palmilha, e aí a gente vai chegando nessas situações que são mais chatas, né? Mas, eu tenho a sensação que a gente minimiza um pouco a discrepância, exatamente porque o paciente não queixa. Na maioria das vezes, vai queixar quando está muito incomodado. Então, não sei qual é a opinião de vocês sobre isso aí. A gente não vai atrás, não fica tão obsessivo sem uma queixa pontual do paciente. A gente geralmente ignora um pouquinho, aguardando a queixa do paciente, né? Exatamente. Outro problema que, pelo menos eu tenho frequentemente, é que em qualquer discrepância, o fisioterapeuta insiste logo em querer indicar uma palmilha. E não quer aguardar o período de 6 meses, 1 ano de adaptação, que a gente sabe que a maioria vai dispensar o uso da palmilha. E se começar a usar logo a palmilha, posteriormente não consegue mais soltar, né? Deixar de usar. É um problema que a gente tem frequentemente aqui. Por isso que você tem que ter o teu fisioterapeuta. Se você mandar para qualquer um, o cara só ferra você. Né? ele vai dizer, porra, deixou mais comprido, deixou menos que... Então, tem que cuidar. Normalmente é o fisioterapeuta que dedura mesmo. Dedura. Tem que ter o teu fisioterapeuta. Não. Tem mais algumas perguntas aqui. Posso fazer agora? Claro, vamos lá, Ramiro. Nós estamos chegando nas 9 horas. O doutor Horta me sinalizou que a gente pode avançar mais um pouquinho, não muito. Então, o doutor Paulo Alencar pergunta, quem está indicando dupla mobilidade usa esse implante com frequência? Nunca teve luxação? Eu acho que isso já foi repercutido, mas se quiserem fazer. Eu usei poucas vezes, 3 vezes, se eu não me engano, não tive nenhuma luxação, mas pouquíssima experiência. O Vanderlei pergunta sobre o abaulamento lateral distal à esquerda. Sim, ele fez uma reação, fez uma hipertrofia óssea, isso aí foi mexido, a haste é estável, mas ele acabou fazendo essa reação cortical. Vem estável, não vem com dor na coxa. Estamos na torcida por enquanto aí. O Alceu pergunta se alguém faz tenotomia do ilho psoas, nos casos com artrodese de coluna. Não. O Dr. Paulo Alencar comenta que a luxação é a complicação mais frequente em cirurgiões com baixo volume de operações. Isso é verdade. Tem trabalhos mostrando que quem não faz pelo menos, são 50 cirurgias por ano, tem um índice maior de complicações, né? Encontrei isso na internet sobre por menos uns. Bom, eu tenho, Ramiro, mais alguma questão aí levantada, alguma coisa assim? As perguntas eu acho que estão todas respondidas aqui. Eu operei mais um caso por discrepância. Essa é uma paciente feminina, né? Também, não me lembro se era 1.2 ou 1.4, mas a queixa dela, e essa eu consegui levar mais tempo, era quando ela usava calçado baixinho, rasteirinha, não tinha como usar.
um joelho tinha que ficar meio flexionado, o outro estava. Então, tentei todas as táticas também. Eu acabei sendo também um pouco mais ousado e acabei discutindo muito. Conversei muito com o Gali, o que a gente poderia fazer. O modelo de prótese era diferente, eu não resgatei todas as imagens, até porque eu perdi algumas, mas eu tenho a imagem pós-operatória imediata dela. Qual foi a tática que a gente usou para ela? Essa paciente tinha uma prótese, um modelo mais essas pontas de bala, e a gente ficou com medo, exatamente do que aconteceu nesse caso, foi ter instabilidade por tensão de parte mole. Então, discutindo e ponderando muito e conversando com a paciente, a tática que foi usada foi uma abordagem lateral, proximal, e uma ostomia. Vamos ver. Deixa eu só sair do pointer aqui. Uma ostomiazinha, como está passando agora. Bom, vamos ver se volta. Uma serrinha de Gilles, tirado exatamente 1,2 centímetros, que era o que ela queixava, e uma plaquinha. Então, é uma situação completamente não ortodoxa, mas que a gente buscou ela da forma de evitar mexer na parte proximal do fêmur. E mexer, abrir a cápsula e revisar. E essa paciente consolidou, acabou consolidando bem, diminuiu a discrepância, não teve mais queixa. É uma solução extrema, usada, não é para repercutir assim de uma forma, mas acho que é uma tática que vale a pena compartilhar como uma solução que às vezes alguém pode se deparar. O que eu vou fazer nesse nível, não mais baixo? É que assim, eu gostaria de ter feito mais alto, mas fiquei com medo dela não correr, não conseguir telescopar a prótese, né? E poderia pensar lá embaixo, perto do joelho também, ou alguma coisa assim, mas eu não tenho experiência. Aí, como era uma situação que já não era usual, eu preferi a parte mais proximal ali, até porque se de alguma forma isso não funcionasse, teria como abordar a prótese, né? Então, a cirurgia tecnicamente ela é tranquila, abre, passa uma serra o gibizinho e volta e encerra. E eu fiquei com medo só que não descesse da forma adequada, não conseguisse telescopar ali. Perfeito, olha, eu quero te parabenizar, viu? Não tinha nem pensado nisso, até naquele primeiro caso que você mostrou. Achei muito bacana você pensar nisso. Realmente, você não mexer lá em cima na prótese faz todo sentido, né? Já que é uma questão bem de discrepância, achei uma ótima solução. Não tinha pensado, parabéns. A gente vai pensando, o interessante sempre que a gente discute é compartilhar coisas que acontecem para a gente tentar fazer com que elas não aconteçam ou achar uma solução em conjunto, né? Então, a gente sofre com os casos e eles estão sempre presentes, e a gente sempre tem mais viva na memória o que nos incomoda mais, né? Então, por isso esses casos aí, né? Então, mas via de regra, uma das coisas que a gente tem que fazer, e todo mundo falou e repercutiu já muito bem, é planejamento, conversa e ir atrás das soluções que o paciente tem um jogo aberto com ele, acho que é a melhor tática para tudo isso aí nessas complicações precoces. Tiano, o doutor Oswaldo Pires pergunta como ficou a altura nos joelhos desse paciente. No joelho? Espero que bem. Não, ela ficou bem. Ela ficou bem, não queixou mais. Conseguiu usar rasteirinha, Oswaldo. Não... Era o desejo dela, se eu conseguir devolver para ela. Agora, a rotação ficou boa, porque às vezes a gente acaba cometendo algum... Tem que marcar isso aí para a gente não ter nenhum desvio rotacional, porque senão a gente acaba fazendo rotação externa, né? Ou rotação interna. Aí é um cuidado que tem que ter. Faz a marcação com uma ostomia de rotatória ali, né? Então... Não sei se te respondi, mas... Esdras, Crudes, Flávio, Minhões. Parabéns pela solução e pensar nisso aí, como o Jean falou, que eu também nunca pensei numa solução dessa, não.
Foi você que pensou nisso? Você conheceu alguma técnica de escrita nesse parecida? A gente não conhecia. Eu conhecia quem sugeriu, que chama Carlos Roberto Galia. Às vezes a amizade ajuda. Maravilha. A gente sempre é que assim, o cirurgião de quadril não pode ser um sujeito, não é um sujeito solitário, né? É bom a gente tem uma sociedade que ela é muito forte, muito pródiga e discute muito. Então, a relação entre os colegas e entre os membros das equipes, ela tem que ser muito salutar e levar o problema à discussão. Não adianta segurar o problema, né? Então, isso aí eu acho que é o fundamental, é conseguir compartilhar e discutir em cima disso aí para exatamente isso que a gente vem falando, né? Todo mundo aprender direitinho, não esbarrar nas mesmas coisas. É assim que a gente progride, né? Eu gostei bastante da solução, mas eu ainda acho que eu faria ela distal à haste. Eu acho que aí eu tenho medo de pseudoartrose, esse parafuso ele não está bem centrado na diáfise, se encostar na haste pode dar metalose, mas a solução é muito interessante aí, eu achei que foi bacana. Eu levei muito um pouco do princípio, embora mais abaixo, da displasia, né? A gente precisa fazer mais acima, mas eu não fiquei com coragem de fazer acima exatamente por medo de não conseguir telescopar, sabe? Então, eu fui com uma parte mais... Eu julguei que era mais tranquila, assim, para ir, né? Mas acho que tem várias opções. É mais para lançar uma ideia meio doida aí, mas acho que funciona às vezes, né? A gente tem que ter esses brainstorm, né? E vamos ver. Cristiano, a hora que quiser encerrar, eu acho que já estamos numa hora. A gente não vai... Eu tinha deixado caso de infecção ainda, mas a gente vai prolongar demais. Acho que a gente tem um horário interessante. Esdras, Crudes, Gugel, Franklin, Flávio, alguma consideração final sobre tudo que a gente discutiu? Parabéns pelos casos que os trouxe aí. Estão bons. Muito bom. Parabéns. Não sobre os casos, mas sobre os temas aí, tranquilo. Pode alguma outra colocação, alguma outra coisa que você julga relevante a gente acabou não falando? Eu acho que em relação à estabilidade foi falado tudo. É lógico que o tema é muito instigante, né? Aquela quantidade de complicação imediata do primeiro slide a gente ficaria discutindo aqui a noite toda, mas realmente a instabilidade é um fantasma para a gente. Alongamento, encurtamento, disparidade e instabilidade é um fantasma. Mas ficou muito bem exposto e parabéns aí. E essa técnica aí, quando eu estiver aqui no Rio, eu vou mandar aí para você. Para você fazer casuística. Não é bom fazer casuística disso. Não, eu também te parabenizo pelos casos. Eu acho que assim, só mostrando realmente, né, tudo que você passou aí, como isso é importante para todos, como a gente aprende, como a gente discute, como a gente... Então, você mostrar os seus casos, suas complicações também, te parabenizo muito. Foi muito bom. Essa técnica, gostei muito, nem tinha pensado realmente como é bacana. E eu acho, só, né, trazer uma mensagem positiva, eu acho que, para mim, o futuro, entendendo melhor e com robótica que vai chegar, eu acho que isso aí vai... No futuro, eu acho que a gente vai estar muito mais confortável fazendo prótese do que a gente está agora. Eu acho que isso vai revolucionar muito no futuro. Então, eu acho que a minha sensação é que a instabilidade vai ser um problema menor no futuro, né? Espero que se concretize. Mas foi muito bom. Valeu. Ramiro, está contigo aí. Eu sei que tem que ter o nosso presidente ainda aí depois. Palavra final do Jean. Não, perfeito. Então, eu só agradeço ao Cristiano e a todos os palestrantes e a todos os participantes. Agradeço em nome da Regional Sul, que ficou encarregada de coordenar esse evento. E espero que em breve a gente consiga se encontrar realmente, não só virtualmente, né, mas na hora certa, né, não achar que já acabou antes de estar acabado, porque pelo jeito a coisa tem piorado aqui, pelo menos aqui. Então, um abraço a todos, fiquem seguros. Eu passo a palavra ao presidente, doutor Giancarlo, por favor. Boa noite a todos.
Muito boa discussão hoje, parabéns a todos, o Crudes, Ramiro, Diesel, Matuela, o Esdras, Carlos Franklin, Henrique Gurgel, todos os que prestigiaram o encontro. E na quarta-feira a gente vai ter o quadricurso, o Ricardo Horta está com problema de voz hoje para falar, então eu vou falar por ele, que ele me pediu. Então, o diagnóstico do quadricurso vai ter o diagnóstico e tratamento das desordens sinoviais do quadril, com o Cristiano Uliana, lá do Paraná. Depois, uma discussão com o moderador Leandro Mendes, do Instituto Afonso Ferreira. E, por último, quem vai moderar nessa sala vai ser o Raul Lins, né? E o responsável da SEC vai ser o Bruno Rossi, na quarta-feira. E na segunda-feira vai ter uma atividade da Comissão de Trauma, que o Mustafa está aí, e nós vamos terminar os encontros virtuais do ano de 2020 no dia 10. Então, na semana que vem vai ter segunda e terça. E no dia 10, nós vamos terminar e voltar depois do Carnaval. Então, essa era a notícia que eu tinha para dar para os senhores. Eu gostaria de passar a palavra para o Mustafa para falar sobre a atividade da semana que vem da Comissão de Trauma. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, parabéns, Cristiano, parabéns aos debatedores, ótima discussão. Então, achei muito bacana você ter a coragem de mostrar os seus casos que não evoluíram bem. Parabéns, Cristiano. Bom, na segunda-feira que vem, nos encontros virtuais com os amigos verdadeiros, o tema será a fratura do colo femoral entre artroplastia e osteossíntese. Quem vai comandar a reunião vai ser o Guilherme Falótico, da Escola Paulista, o Rafael Calaú vai ser o moderador de sala, a gente vai contar com o Rogério Naim, com o Edson Barreto Silvio, do Paraná, e o Renan Bonlai. Acho que vai ser bem interessante, vamos tentar discutir um pouco sobre esse tema que eu acho que é muito importante no dia a dia nosso. Muito obrigado a todos aí. Boa noite a todos, muito obrigado. Até quarta-feira no quadricurso. Boa noite. Excelente. Parabéns, Cristiano.